Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje é terça-feira. Então a gente continua aí com a nossa websérie, a nossa nova websérie aí, Vale a Pena Investir em ETFs? E hoje a gente vai falar do ETF aí, o mais popular dos ETFs da Bolsa de Valores, que é o BOVA11. Então hoje a gente vai falar se vale a pena investir nesse ETF, o BOVA11. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe a gente também no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, estou aqui na tela do meu computador para falar um pouco desse ETF aí, o BOVA11. Essa websérie surgiu numa conversa que a gente teve com alguns amigos reunidos e falávamos sobre investimento na Bolsa de Valores. E muitos dos meus amigos achavam que investir na Bolsa de Valores é bastante complicado e você pode perder muito dinheiro, correr muito risco. Então a gente começou a falar sobre os principais investimentos que tem na Bolsa e aí surgiu a ideia dos ETFs. Então, para aquelas pessoas que estão começando a investir na Bolsa, os ETFs são uma boa opção. Os ETFs negociados na Bolsa são administrados por gestores importantes, pessoas qualificadas para administrar esses ETFs. Então, quer dizer, o risco diminui bastante porque você deixa na mão de um profissional para tomar as decisões para você. Então você não precisa ficar preocupado se vai subir ou se vai cair as suas ações, porque você delegou isso a um profissional e é cobrado uma taxa por isso. Então é muito parecido com os fundos imobiliários. Então você delega a um gestor que vai cuidar da sua parte aí, mas os ETFs em geral, aqui no Brasil, a gente já falou no outro vídeo, mas em geral, os ETFs aqui no Brasil, apesar que tem alguns ETFs de renda fixa, mas a maioria aí é de renda variável. Então, quer dizer que você faz um investimento, compra esses papéis, mas tem um gestor aí que vai cuidar para você. Então, só para a gente continuar aí, vamos falar então desse ETF aí, um dos principais ETFs da Bolsa de Valores, que é o BOVA11. O BOVA11 está baseado no Ibovespa, o principal índice de ação do mercado brasileiro. Então, o BOVA11 tenta replicar aí o crescimento do Ibovespa. Ele foi criado aí em 2008, esse ETF que inaugurou no mercado brasileiro aí os ETFs. Então, esse ETF é composto por ações de empresas que corresponde mais ou menos 80% do volume de negociações da Bolsa de Valores. Então ele compõe aí 80% das ações que são negociadas na Bolsa de Valores. A composição desse índice aí, na verdade, muda a cada 4 meses. Então, o BOVA11 já faz uma atualização aí periódica. Então, quer dizer, a cada 4 meses, então, o gestor dá uma balanceada aí nas suas ações. E isso é muito importante porque o gestor vai, apesar de ter uma gestão passiva e não ativa, mas o gestor vai analisando aí o que vale a pena ter na sua carteira ou não ter. A carteira, quer dizer, não a sua carteira, mas a carteira BOVA11. Então, entre os ETFs listados na B3, o BOVA11 é o maior com questão de volumes de negócios. Então, em 2019 foram negociados 125 bilhões em cotas do fundo. Então, isso significa que o fundo tem uma boa liquidez aí. Então, tem uma liquidez ótima diária aí, quer dizer que se você quer desfazer do fundo, você não vai ter algumas dificuldades para vender os seus fundos o seu fundo no mercado. Então, quer dizer, você pode comprar e assim que você quiser vender, não tem problema nenhum. Então, uma pergunta que se fazem muito aí, como que funciona esse ETF? A maioria das pessoas ainda desconhece o processo do ETF. Então, apesar de eu ter falado no primeiro vídeo aí como que funciona essa questão dos ETF, vale a pena ressaltar aí que os ETFs você compra como se fosse ações. Normalmente você entra na B3, digita lá o código que é
BOVA11, BOVA11, e você compra aí a sua cota e vai adquirindo aos poucos as suas cotas e vai aumentando aí. Então, como que funciona em geral mesmo? Então, o BOVA11 é gerido pela BlackRock, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, e funciona de forma semelhante aos fundos de investimento indexado. São os fundos indexados aí, são fundos de multimercado, fundos de ações, fundos de vários outros tipos de fundos aí. Então, a principal diferença que os fundos de índice, os ETF, têm é que eles são negociados na Bolsa de Valores, enquanto os fundos indexados não. Então, você compra lá um fundo indexado e o gestor vai administrar isso para você e vai comprar as ações. No caso dos ETF, você vai entrar na Bolsa de Valores e vai escolher o ETF que você quiser comprar e pronto. Então, os ETFs aí cobram uma taxa de administração bem menor do que os outros fundos que gira em torno de 1% ao ano ou mais. Os ETFs aí cobram essa taxa de administração em torno de 0,30% ou 0,50%, não mais do que isso. Em geral, gira em torno disso aí. Então você paga um pouco menos aí do que investir em outros fundos. Então, antes de escolher um ETF, é fundamental pesquisar todas as taxas e custos atrelados a ele, inclusive no que diz respeito à tributação. Infelizmente, o ETF você precisa pagar os seus tributos aí. Então, neste caso, os ETFs são como os fundos imobiliários. Vendeu, você tem que pagar o imposto sobre o lucro aí. Eles não têm uma exceção aí como as ações, que você pode vender até 20 mil no mês que você não paga o imposto. Então, isso também você tem que estar de olho nisso aí para você não correr esse risco aí de não pagar os impostos e depois, no final, quando você for fazer o seu imposto de renda no final do ano aí você pode complicar a situação. Então, como é a carteira do BOVA11? Então, a carteira é composta majoritariamente por ações que fazem parte da carteira do Ibovespa, como eu disse aí para vocês. Então, o fundo investe no mínimo 95% do patrimônio em ações do Ibovespa e posições do índice no mercado futuro, e 5% do patrimônio em ativos que não estejam relacionados ao índice. Então, quer dizer, isso é muito importante para a gente saber realmente no que está sendo investido aí o seu dinheiro também, quando você compra uma cota aí do BOVA11. Então, quais são as vantagens do BOVA11 aí? Então, as vantagens, entre as principais vantagens do fundo está a segurança. O investimento em diversos papéis diminui o risco que a pessoa correria caso comprasse diretamente poucos papéis de uma ação. Então você compra uma cota do BOVA11, mas você está comprando um conjunto que o administrador vai cuidar aí do seu investimento. Um outro ponto, uma outra vantagem é que o fundo também reinveste os dividendos distribuídos pelas empresas emissoras dos papéis de forma automática, ou seja, quem investe não precisa se preocupar em aplicar esses valores como teria que fazer na compra direta de papéis. Você deve estar perguntando, os ETFs então recebem os dividendos? Recebe sim os dividendos, mas como no Brasil tem uma norma aí que os ETFs não podem distribuir dividendos, então eles reinvestem automaticamente aí e faz com que então o valor das suas cotas aí cresçam a cada vez mais. Então, outra vantagem, uma última vantagem, que é que você delega a um profissional a gestão das suas cotas. Então isso facilita bastante para você não ficar preocupado aí com a administração dos seus investimentos, você delega a um profissional. E as desvantagens? Quais são as desvantagens do BOVA11? Então as desvantagens estão na impossibilidade de escolher os papéis. Então isso não é muito, pode ser considerado desvantagem para quem está iniciando a bolsa, que não conhece muito, que não quer estudar muito sobre a bolsa. Então na verdade isso seria uma vantagem, mas em geral uma desvantagem para quem quer investir por si mesmo é que ele delega essa possibilidade a um gestor aí, então ele não pode escolher quais os papéis que vai compor essa carteira do BOVA11 aí. Então isso às vezes a pessoa fica angustiada querendo ter uma ação na carteira, mas não pode porque ela delegou aí, ao comprar o BOVA11, ela delegou a um gestor, a um profissional para cuidar disso.
Por isso, o BOVA11 é indicado para pessoas que estão começando na Bolsa de Valores, que não tem tempo para fazer uma análise mais profunda sobre cada papel. Então, se você está começando aí, vale a pena começar e olhar como que funciona todo o processo, vale a pena começar investindo aí em ETFs. Então, outra desvantagem aí dos ETFs, que além disso, diretamente da compra direta de ações, a aquisição de cotas de um ETF não tem isenção do imposto de renda para operações de menos de 20 mil a cada mês. Então, quer dizer, não tem choro e nem vela. Se você vendeu, você é obrigado a recolher aí um imposto de 15% sobre o seu lucro. Então, vendeu, tem que pagar o seu imposto aí sobre o lucro que você obteve. Então, 15% aí você precisa emitir a sua DARF e pagar o seu imposto sobre o seu lucro aí. Então, quer dizer, vale a pena investir no BOVA11? Então, quer dizer, em geral, pode ser que vale a pena para pessoas que estão começando e querem aprender um pouco na bolsa, ou então para aquelas pessoas que querem investir na bolsa de valores, mas ainda está um pouco insegura e quer aprender como que funciona. Quer dizer, você vai acompanhar aí a sua carteira, mas você não vai administrar a sua carteira. Então, comprar cotas do BOVA11 é uma forma de aumentar o retorno da carteira de investimento e investir na bolsa de valores aí pagando pouco, de forma segura e cômoda. Então, é uma forma que você tem para começar a investir, ou então de ter um dinheiro ali de forma que você não precisa se preocupar com esse dinheiro, com esse investimento. Muitas pessoas querem investir em ações, mas não têm tempo ou conhecimento para acompanhar os papéis individualmente. Para esse tipo de pessoas, então, o BOVA11, assim como outros ETFs, são de ótima alternativa, então, aí, para você começar a investir na bolsa, ou para aquelas pessoas que não têm tempo ainda, mas não quer mais ter o seu dinheiro investido em renda fixa e quer mudar para renda variável. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora em dados importantes aí sobre o BOVA11 no site Status Invest, apesar de não ter grandes coisas aí como as ações, mas você pode dar uma analisada e olhar algumas coisas ainda, mesmo assim, no Status Invest. Então, só para você dar uma olhadinha hoje aí, que é terça-feira, então a gente vê aqui que o BOVA11 aqui no Status Invest, ele tem aí o valor atual hoje aí, teve uma queda grande ontem, segunda-feira, então ele caiu aí menos de quase 5% ele caiu aí do seu valor de mercado, e hoje então seria um bom dia aí para a gente adquirir o BOVA11. Então ele está sendo cotado hoje aí em 108,25. Nas últimas 52 semanas ele bateu aí 61,14 o seu menor preço, e o seu maior preço bateu aí 120,40. Ontem então ele deu uma caída aí de 114 e foi lá para 108, 107 durante o dia. Então aí teve um problema grande aí, então, de uma caída boa e um momento bom para você entrar aí. Se você coloca o gráfico aqui nos últimos 5 anos, você vai ver que tem um crescimento constante, como eu disse para você. Só deu a queda aqui realmente no dia uma queda mais brusca aí no Corona Day, e depois foi retomando o seu patamar, já está acima do que ele estava sendo cotado antes do Corona Day, mas ontem deu essa caída aí, então provavelmente ele vai retomar o seu crescimento, como é um crescimento aí de longo prazo e constante. Então investir em ETFs é ter essa paciência, que não vai crescer rapidamente como um foguete, mas vai crescer lentamente e vai ter os seus rendimentos aí, o seu retorno garantido de uma certa forma. Então, como você pode ver também, você pode alugar os seus ETFs. Se você comprou, você pode disponibilizar lá na sua corretora que você quer alugar e ganhar um dinheirinho também em cima disso, alugando seus ETFs, se você quer comprar e guardar para longo prazo aí. Então você pode ver essas coisas também. Então tem alguns dados importantes aqui, como eu disse para vocês, que é um lote padrão aí de
de uma cota, você pode comprar uma cota, então a taxa de administração é de 0,54 ao ano, patrimônio líquido aqui do fundo, total em carteira e a liquidez média diária aí, como eu disse, que é uma alta liquidez do fundo aí, então, e algumas coisas importantes, o número de cotistas que tem no fundo, então você vê alguns dados importantes que ajudam aí para tomada de decisão. Aqui você vê também o patrimônio versus a carteira do fundo, então como você pode ver, o patrimônio do fundo só tem crescido e a carteira do fundo também tem acompanhado tranquilamente aí. Então aqui você vê também o crescimento dos números de cotistas que tem crescido mais ou menos constante, como vocês podem observar aqui no gráfico. Então são esses dados importantes aí dessa nova websérie aí, que já foi o primeiro vídeo semana passada, que eu expliquei como que funciona os ETFs. E hoje o nosso primeiro ETF aí no segundo vídeo, BOVA11. Então vale a pena investir em ETFs, e o primeiro ETF aí então é o BOVA11. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e também acompanhe a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!